nós enfrentamos lutas, dificuldades, tribulações e uma série de outras coisas. E esse texto de Hebreus, o escritor nos ensina, nos mostra que até mesmo o próprio Jesus precisou aprender a obedecer para ser aperfeiçoado, para ser amadurecido, para ser melhorado. Pasme você, porque em tudo, querido, Jesus foi o nosso exemplo. Tanto é que ele chega para João Batista para ser batizado com 30 anos. João Batista diz para ele assim: olha, eu que deveria ser batizado por você, e você vem a mim. E ele diz: consente agora para que seja feita toda a justiça, ou seja, para que tudo aquilo que tem que ser feito, seja feito, para que eu sirva de exemplo. A Bíblia fala em inúmeros lugares que ele veio e foi obediente. Filipenses capítulo 2, ele diz: ele veio e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E nós vamos ver agora aqui em Hebreus, que o escritor fala a partir do versículo 7 de Hebreus capítulo 5, que ele precisou sofrer para aprender a obedecer. Que ele padeceu, que ele passou por circunstâncias para aprender a obedecer e para ser aperfeiçoado. Olha aí, Hebreus 5, a minha versão é a Nova Versão Internacional. Durante os dias da sua vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, àquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Algumas versões diz reverente obediência. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte eterna de salvação para todos os que lhe obedecem. Eu queria que você destacasse comigo algumas palavras desse texto. Submissão, reverente submissão, aí no final do versículo 7. Aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E o versículo 9, aperfeiçoado. A Bíblia está dizendo aqui para mim e para você que Jesus veio nessa terra e ele passou por inúmeras circunstâncias contrárias para que ele aprendesse a obedecer. Agora, no versículo 7 fala a respeito da sua reverente submissão. A diferença entre submissão e obediência é a seguinte: obediência é algo exterior, submissão é algo interior. Obediência é o escravo que obedece, porque se ele não obedecer, ele apanha. Submissão é algo que brota de dentro e a pessoa faz com prazer. Obediência é como aquele menino que o pai diz: senta, e ele fala: não sento, senta, não sento, senta, não sento. Se você não sentar, eu vou te bater. Vou sentar para não apanhar. Eu estou sentado, mas por dentro eu estou de pé, porque é algo exterior. Só vou sentar para não apanhar. E submissão é algo que vem de dentro, que é interior. E a Bíblia está nos ensinando, nos mostrando que Jesus, por causa da sua reverente submissão, ele foi alguém reverente, ele foi alguém submisso, submisso à vontade do Pai para a sua vida. E no versículo 8 diz: e embora ele sendo filho, Filipenses capítulo 2 diz que mesmo sendo Deus, ele não usurpou o ser igual a Deus, antes assumiu a forma de servo e veio em figura humana, e foi obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome que se nomeia, no céu, na terra e debaixo da terra, para que o nome de Jesus um dia toda língua confesse, todo joelho se dobre, toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Entenda uma coisa, querido: Jesus foi obediente. Além de ser submisso, ele também era obediente. Porque em alguns momentos a sua vontade, o seu desejo era não passar por aquilo. E uma das provas disso é que ele chegou lá no Getsêmani, quando ele estava para enfrentar tudo que ele teria que enfrentar por mim e por você, que era passar por humilhação, ser batido, ser humilhado, ser ultrajado,
cuspido, escandalizado, crucificado e morto, ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade. E o versículo 9, o escritor aos Hebreus diz: uma vez aperfeiçoado, ele tornou-se salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Presta atenção, ele só cumpre o propósito dele na terra quando ele passa por esse processo de aperfeiçoamento. Ele poderia muito bem, Deus poderia muito bem ter pego ele lá do deserto, quando ele vence o diabo na tentação, e lhe falar: agora você vai cumprir. Não, mas ele passou por esse processo de aperfeiçoamento. Diga comigo: aperfeiçoamento. Diga assim: eu preciso ser aperfeiçoado. Eu estou sendo aperfeiçoado. Olha para a pessoa do seu lado e diga: você precisa muito, mas muito, de aperfeiçoamento. É bom falar para os outros, né? Vem de dentro, o negócio assim flui, né? Sim, parece um rio. É de Deus, irmão, recebe. Falar para os outros parece que é. A palavra aperfeiçoar no dicionário significa aproximar-se da perfeição. A Bíblia diz: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Deixa eu dizer uma coisa para você, para clarear também. Ninguém aqui é perfeito. Ninguém de nós aqui é perfeito, amém? Mas não é porque nós não somos que nós não precisamos buscar a perfeição. E a Bíblia diz isso: sede perfeitos como o vosso Pai que está nos céus. O único que é perfeito é Deus. Aperfeiçoar também é aproximar-se, ou fazer com que algo seja aprimorado, fazer com que algo seja melhorado. É completar, é terminar o que está incompleto, inconcluso, ou o que carece de complementação. Sou eu, você. Nós precisamos ser terminados. Lá no Mato Grosso, onde eu fui criado, quando a gente viu uma pessoa meio desajeitada assim, fala: olha que sujeito mais mal acabado. E espiritualmente, emocionalmente, nós muitas vezes somos mal acabados. Não é porque Deus não terminou a obra que Ele começou, não. É por causa do pecado que um dia nos alcançou, nós acabamos ficando mal acabado. Que redundância agora. Quem quer os de português é ou não? Sei lá o que é. Você não sabe nada também, né, irmãos? Tem alguém que é professor de português? Preciso fazer umas aulas para não trazer essas questões do Enem. Vai que cai aí, né? Ser aperfeiçoado é o que Deus espera de mim e de você. Eu e você deixarmos Ele nos aperfeiçoar, nos aprimorar, nos melhorar. E o que me chama a atenção em Jesus é isso. É que Ele veio como homem, mesmo sendo Deus. Nós cantamos: mesmo sendo eterno, Ele se fez carne e veio aqui. Mesmo sendo grande, Ele se fez homem e veio aqui. Ele abriu mão da sua posição para vir aqui e servir de exemplo a mim e a você. Jesus, como homem, nasceu de uma virgem. Mas como Deus, Ele é desde a eternidade. Ao mesmo tempo que Ele é homem, Ele é Deus. Jesus, como homem, teve sede, mas como Deus, Ele é a água da vida. Jesus, como homem, dormia, cansava, mas como Deus, Ele é o guarda de Israel que não dorme, não tosqueneja, diz a palavra de Deus. Jesus, como homem, Ele se cansou, mas como Deus, Ele é o nosso descanso. Em mim vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Como homem, Ele se tornou servo de todos. Como Deus, Ele é o Senhor dos senhores.
Como homem, ele se tornou súdito em Roma. Como Deus, ele é o rei dos reis. Como homem, ele teve o seu rosto desfigurado. Como Deus, ele tem o seu rosto que brilha como o sol do meio-dia, diz a palavra de Deus em Apocalipse. Como homem, ele foi crucificado e morreu, mas como Deus, ele é a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, João capítulo 11, ele diz para Marta e Maria: ainda que esteja morto, ressuscitará, porque eu sou a ressurreição e a vida. Quanto mais eu conheço a Deus, quanto mais eu me aproximo dele, da pessoa de Jesus, mais viva fica a fé dentro do meu coração de que ele veio aqui nessa terra, sofreu, padeceu, foi tentado, mas não pecou. Venceu a morte, o diabo e os seus demônios. E a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou, ele foi elevado aos céus, está à direita de Deus Pai, e um dia ele virá nos buscar. Mas hoje, nós vivemos numa geração que fala de tudo, de todas as coisas, mas não para ouvir ninguém. E eu quero dizer para você algo nessa noite. Talvez você esteja buscando algo que você já tem. Porque na correria do dia a dia a gente corre para um lado, para o outro, para aquilo. Parece que a gente sempre está atrasado. Parece que a gente acorda atrasado. Hoje de manhã eu falei um pouquinho sobre isso, que a sabedoria ela acrescenta anos nas nossas vidas, mas ela também faz com que nós façamos muito mais coisas no mesmo tempo. E a minha oração para Deus tem sido nesses últimos dias, para que eu não decida segundo a minha vontade, porque quando eu decido segundo a minha vontade, eu perco tempo, e eu não quero mais perder tempo. Por isso eu preciso conhecer qual é a vontade de Deus para a minha vida. Hoje pela manhã eu falei sobre isso. Eu preciso saber qual é o chamado de Deus para a minha vida, porque eu vou ser julgado um dia por aquilo que eu fui chamado para fazer. Você já parou para pensar nisso? O que Deus chamou você para fazer? E quando eu digo chamado, eu não estou dizendo necessariamente somente eu tenho chamado para ser pastor, eu tenho chamado para ser presbítero, apóstolo, evangelista. Não. O que Deus chamou você para fazer na terra? E é baseado nisso que eu vou ser julgado um dia. Eu vou dizer um dos chamados que Deus chamou você e eu para ser. Deus não te chamou para você pregar um sermão. Escute bem. Deus não te chamou para você pregar um sermão. Deus chamou você para ser mão para alguém. E a prova disso é quando ele olha para aquelas pessoas no dia do julgamento e diz assim, separando as ovelhas dos bodes. As pessoas disseram para ele: Senhor, os bodes, no teu nome nós expulsamos demônio, nós curamos enfermos, nós pregamos, nós fizemos, nós acontecemos. E ele olha para eles e diz assim: eu não vos conheço, porque eu tive fome, você não foi mão, eu tive sede, você não foi mão, você tinha um sermão, mas você não foi mão. Eu estive preso, você não foi me ver, você tinha um sermão, mas você não foi mão. Eu estive enfermo e você não foi me visitar, você tinha um bonito sermão, mas você nunca foi mão para ninguém. Porque todas as vezes que você fizer isso a um desses pequeninos, ele estava dizendo, vocês estariam fazendo para mim. Então Deus chamou você e a mim não para darmos um grande e bonito sermão, não. Deus nos chamou para sermos mão, para estender a mão, para alcançar algo para as pessoas. Tudo que nós fomos chamados para fazer, Deus nos chamou com o foco no outro. Por isso Jesus disse: quais são os 10 mandamentos? Perguntaram para ele. Ele repetiu todos eles, mas ele disse: mas eu, porém, vos digo.
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e a você mesmo. É isso que diz a Bíblia? Também, mas não só. Ele diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, todas as tuas forças, e o teu próximo, como a ti mesmo. Ele coloca o outro antes de mim. Ele coloca a outra pessoa antes da minha vontade. Assim como eu amo a Deus, eu devo amar o próximo. Ou assim como eu amo a mim, eu devo amar o outro. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim: Deus não te chamou para dar um sermão. Deus te chamou para você ser irmão. Estenda aí a mão para ele, toca na mão dele e diz assim: eu quero ser mão na sua vida. Ao mesmo tempo que ele era Deus, ele era homem. E o legal, o bonito, o interessante em Jesus é que ele era gente, como a gente. Que comia, que bebia, que tinha cansaço, que tinha fome, que se indignava, que amava, que perdoava, que dava uma segunda oportunidade para as pessoas. Jesus era tão parecido com as pessoas da sua época, que quando Judas o traiu, ele combinou com as pessoas que iam prendê-lo: olha, aquele quem eu beijar, esse vocês devem prender, esse é o Jesus. Então Judas chega para ele, dá um beijo nele, chama de mestre e diz assim, Jesus olha para ele e diz assim: o que você tem para fazer, faz-o depressa, amigo. Sabendo que o cara ia fazer o que ele fez, chama ele de amigo e diz: ó, faz de uma vez isso aí. Ainda que nós tenhamos essas dificuldades, essas lutas que nós enfrentamos dia após dia, isso não deve ser o impedimento de nós servirmos ao Senhor. Os teus problemas não podem impedir você de ser irmão para os outros, de servir aos outros. Jesus mesmo falou: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então os teus problemas, amigo e irmão, não podem ser impedimento para você servir a Jesus. Porque Jesus lavou os pés dos discípulos indo à cruz. Antes de ir para a cruz, ele dá essa lição de servir, de ser irmão para os outros, de ser aperfeiçoado. 1 Pedro capítulo 5, 10, o apóstolo diz assim: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Depois de você passar por esse aperfeiçoamento, aprimoramento, Deus vai melhorando você, Deus vai aperfeiçoando você, Deus vai completando você, Deus vai complementando você. Deus vai te habilitando para você fazer o que Ele espera que eu e você façamos. 4 coisas afetam o nosso destino, querido. 4 coisas. Primeiro, as decisões que nós tomamos. Aquilo que eu decido hoje vai influenciar o meu futuro. Você chegou até aqui porque você decidiu lá atrás. E talvez as tuas decisões não foram boas, e por isso você chegou aqui. E essas são as consequências das suas decisões. Hoje eu fui numa bodas de vinho. Já foram nisso? Quem já foi em bodas de vinho? Levanta a mão. A senhora estava comigo lá, mãe, não vale. Quem já foi? Sabe quantos anos de casado é uma bodas de vinho? 70 anos de casado. Uma irmã da minha avó, uma tia da minha mãe, hoje, com seu marido, completaram 70 anos de casado. E eu deixei algumas palavras, estava gravando lá, e eu deixei algumas palavras, eu falei: que nós possamos ser
uma geração que segue esse exemplo. Se Jesus não voltar a completar 70 anos de casado. Hoje a gente vive uma geração que não vive baseado na aliança. Deu problema, separa. Larga, vamos trocar, vamos ver se dá certo com outro. E essas decisões que a nossa geração tem tomado têm influenciado o nosso futuro. Porque as pessoas não persistem, porque elas não perseveram. Falei semana passada, se não me falha a memória, que perseverança é você continuar apesar de não ter motivo para continuar. Outra coisa que influencia, o que afeta o meu destino, pessoas com quem você se conecta. Comece a caminhar com gente que quer o que você quer, querido. Caminhe com pessoas que querem se aproximar de Deus, que querem o que Deus tem para suas vidas. Tem gente que não adianta, que não quer. Nem Deus pode mudar a vida deles, não porque Deus não tem poder, porque eles não querem. A palavra de Deus diz, olha, te ajuda que eu te ajudarei. Então se aproxime de pessoas que querem. Tem pessoas que olham para os outros e ficam culpando, por causa do fulano, do ciclano, do beltrano, na igreja isso, na igreja aquilo. Se decepcionam com pessoas e saem da igreja. Se chateiam com os outros na igreja e saem da igreja. Quem já se chateou ou se decepcionou no emprego? Levanta a mão. Só isso? Por que você não sai do emprego quando você se decepciona? Ou quando você se chateia lá? Quem já se decepcionou com o time de futebol? Levanta a mão. Eu nesse momento estou tremendamente decepcionado com o meu. Mas nem por isso eu troco de time. Por que a gente sai da igreja quando se chateia com a igreja? Aonde que a Bíblia diz que a igreja seria um lugar de santos perfeitos? Que profeta, que escritor, que autor disse isso? Se conecte com pessoas que querem servir a Deus, que querem amar a Deus, que querem se aproximar de Deus, que querem conhecer mais de Deus. Terceiro, palavras que você declara afetam o seu destino. As palavras têm poder. A Bíblia diz que da boca, da língua, existe poder para a vida e para a morte. As palavras têm poder de mudar o ambiente, de transformar situações, de trazer o reino de Deus. Por isso que eu disse no início aqui, quando nós estávamos cantando, crer com o coração e declarar com a boca. Crer com o coração e declarar com a boca. O problema é que muitas vezes a gente diz que crê com o coração, mas diz, você não vai mudar mesmo, você não tem jeito, você não presta, você não serve, você é inadequado para isso. Quarto, a fé que eu pratico afeta o meu destino. A palavra de Deus é cheia de promessas, mais de 7.000 promessas para mim e para a sua vida. Agora nós precisamos entender isso, que eu preciso crer com o coração e declarar com a boca. Eu preciso crer e eu preciso invocar essas promessas sobre a minha vida. Dizer, falar, olha Deus, ainda que eu esteja passando por isso, eu creio. Eu acredito na tua palavra, nas tuas promessas para a minha vida. Tem pessoas que são tão negativas, que você conhece elas pela palavra, por aquilo que elas falam, por aquilo que elas dizem. Tudo que você diz, olha, Deus me deu um projeto, Deus me deu um sonho, eu quero fazer isso, eu quero conquistar aquilo outro. Eu gosto de conversar com o Jeter, pastor Jeter, que mora em Santa Bárbara, porque ele sempre tem um projeto novo que ele quer fazer. E ele está passando, se não me falha a memória, pela 4ª cirurgia, porque ele teve um câncer na bexiga e agora está se recuperando, teve alguns dias atrás. E ele não reclama, ele não murmura.
E ele está lá, me chamou, falou, nós fizemos discipulado essa semana, conversamos um pouco, ele falou, cara, eu encontrei um negócio assim, para a gente ganhar gente para Jesus, para alcançar homens, mulheres, jovens, crianças, um projeto tremendo que Deus está usando ao redor do mundo, em mais de 160 e poucas nações, está acontecendo, isso tem trazido pessoas para o reino de Deus. É desse tipo de gente que você tem que se aproximar, gente, é desse tipo de pessoas que tem que estar perto. Você tem que andar juntos, você tem que conversar, você tem que trocar ideias, você tem que buscar informação, você precisa deixar eles ministrar a sua vida, você precisa ser mentoreado por pessoas que acreditam nisso, porque eu vou dizer uma coisa para você, eu falei essa semana para uma pessoa, desse jeito que você está, você chegou até aqui, às vezes reclamando, às vezes se conectando com pessoas erradas, às vezes falando contrário à palavra de Deus, às vezes não praticando a fé, que você até crê, mas não pratica. Agora, o seu passado você não pode apagar, mas as páginas do seu futuro, elas estão em branco, e você vai escrever o seu futuro a partir de hoje, dizendo, eu vou crer, eu vou declarar, eu vou dizer, eu vou fazer, eu vou me aproximar de pessoas que acreditam no que eu acredito, eu vou tomar decisões segundo a vontade de Deus. Não vou deixar que as pessoas com suas palavras destruam o meu ambiente, o meu dia, o meu mês, a minha semana, o meu casamento, a minha vida, a minha família, não. Satanás sempre vai usar a necessidade física como o primeiro alvo do seu ataque. Sempre. Ele vai vir na sua fraqueza, ele vai vir na sua vulnerabilidade para atacar você, para tentar te derrubar, para tentar tirar o foco da sua vida, para você olhar para a direita, para você olhar para a esquerda, para você talvez olhar para trás, para você não continuar, não perseverar, não persistir e não avançar. Quando Jesus estava no deserto, a Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, depois de jejuar 40 dias. Imagina, 40 dias sem comer, qual é a primeira reação física do seu organismo? Pedir comida. Qual era o mais óbvio de Satanás então tentar Jesus? Com comida. Ele era homem, ele era Deus, mas ele tinha fome. Então o diabo diz, olha, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Só que ele deu na porta errada. Jesus sabia que ele era o Filho de Deus, ele não tinha dúvida nenhuma, porque alguns dias atrás, pelo menos 40 dias atrás, ele havia ouvido do céu uma voz que dizia, esse é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer, que me alegra, que me dá alegria, que me traz prazer, em quem eu me comprazo. Então ele não tinha dúvida disso. Então ele falou, ele pensou, ficar 40, 50 ou 60 dias não muda nada, porque o que determina a minha vida não é o pão que eu vou comer, não é o Deus transformar as pedras em pães, ainda que Ele tenha poder para isso, mas o que importa para mim é reconhecer e entender e desfrutar daquilo que eu sou em Deus. Eu sou filho, e acabou. E é isso que eu e você precisamos entender, irmãos, que se nós somos filhos de Deus, ainda que estamos passando por esse processo de aperfeiçoamento, de complementação, de completar, de melhorar, de ser perfeito. E mesmo que as coisas ainda não aconteceram na velocidade que nós gostaríamos que elas acontecessem, Deus está trabalhando. Agora era a hora de você dizer amém. Eu sei que você queria vir aqui e ouvir uma palavra que ia acontecer tudo amanhã, que Deus ia te dar um carro novo, um salário maior, que você ia ser promovido, que você ia comprar uma casa, nem camarada. Deus não é contra isso, nem eu. Mas tem muita coisa que antes de Deus fazer algumas coisas na sua vida, Ele precisa fazer em você. Ele precisa permitir, você precisa permitir que Ele trabalhe em você. A gente quer ser rico, ter muito dinheiro, mas a gente não é humilde para pedir perdão para a esposa quando a gente falha. Não olha para o seu marido agora, olha para mim. A gente quer ter muitas coisas, muitas posses,
achando que isso é o que vai trazer alegria, vai trazer paz. Não, quando eu comprar minha casa, quando eu comprar meu carro, pastor, quando eu casar, pastor, tem um monte de gente casada aí, pergunta se melhorou tudo isso. Não quero desanimar você que é solteiro. Aproveitando o ensejo para aqueles que estão solteiros, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus escolheu uma mulher para um homem. Deus escolheu Eva para Adão. Está ali. No primeiro momento que Adão e Eva pecaram, a primeira coisa que Adão fez foi jogar na cara de Deus. Deus pergunta a Adão, você pecou? E ele diz, a mulher que tu me deu, ela fez eu pecar. Então eu quero dizer uma coisa para você, amigão. A partir daquele momento, não está escrito na Bíblia, isso é a segunda tradução do pastor Fábio Rockmiller. Esposa, cônjuge, cada um escolhe o seu. Então vou dizer uma coisa para você que é solteiro. O que mais a gente faz quando a gente namora é se pegar, se amassar e passar a mão e fazer e acontecer. E o que menos a gente faz é conversar. Perguntar, você quer ter quantos filhos? Não, Deus me livre de ter filho, está amarrado, em nome de Jesus. Puxa, eu queria ter uns 3, 2 pelo menos, né? Você gosta de cachorro? Eu tenho nojo de cachorro, tenho alergia, olha, já me comecei a me coçar. Poxa, eu tenho 8 lá em casa. O meu sonho é comprar uma moto e viajar pelo Brasil de férias. Eu tenho medo de moto, perdi um primo num acidente, que não sei o que, parali. Aí casa. Como é que dá? Como é que vive isso? O meu sonho é casar. Eu vi uma moça uma vez dizer assim, meu sonho é casar, pastor, e quando eu casar, fazer o aliança, casados para sempre. Tadinha até hoje. Mas ele falou, não, do meu bailão lá do Gerve, eu não largo. Domingo de tarde é sagrado, pastor. É igual o pato e a cabra, um para o monte e o outro para a água. Cuidado com as suas decisões. Cuidado com quem você se conecta. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você pratica, o que você está deixando de praticar. Satanás vai vir na sua necessidade, na sua vulnerabilidade. E essa vulnerabilidade é que Deus está tentando fazer você entender, olha, você precisa melhorar nessa área. Você precisa ser aperfeiçoado, você precisa ser complementado nessa área. Você precisa deixar Deus trabalhar você. E aí nós vivemos ansiosos. E essa nossa ansiedade, ela não vai esvaziar o sofrimento do amanhã, muito pelo contrário, ela só vai esvaziar a força de hoje. Ela só vai nos tirar a energia para que nós não perseveremos e não continuemos fazendo o que nós deveríamos estar fazendo. E geralmente, irmãos, os maiores desafios oferecem as maiores recompensas. Então não se acovarde diante deles, continue avançando. A Bíblia disse que Jesus, nos dias de sua vida aqui na terra, ofereceu orações, súplicas com grande e alta voz e com muitas lágrimas, àquele a quem podia salvar, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Quando eu sou ouvido? Quando a submissão está dentro de mim, ela é interior. Quando eu me submeto, não brigo. Quando isso é algo interior. Quando eu entendo que a vontade dele é melhor do que a minha vontade.
que aquilo que Ele tem para mim é muito melhor do que eu acho, que aquilo que eu sei que é melhor para mim. Versículo 8 diz: e embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte eterna de salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Você, depois que for aperfeiçoado, você pode cumprir o chamado de Deus na sua vida aqui na terra. Mas primeiro você vai ter que ser aperfeiçoado, ou ao longo do caminho, quando Deus chama você e a mim, Ele vai te aperfeiçoando, Ele vai te moldando. Ele vai trabalhando em você. Ele vai removendo algumas coisas da sua vida. Ele vai tirando de dentro do seu coração: ó, isso não pode estar mais aqui. Então Ele vai tirando. Esses pensamentos não podem mais estar aqui. Essa maneira de agir não pode mais estar aqui. Essa maneira de reagir não dá mais. Porque agir no Espírito é fácil. Dizer eu vou fazer isso, aquilo outro, eu vou falar de Jesus, eu vou anunciar o Evangelho, eu vou ajudar os pobres, eu vou ajudar o órfão, a viúva, o necessitado. Isso é fácil, querido. Ainda que nós devemos melhorar muito nisso. Agora o problema é como você reage. E uma das maneiras que Deus usa para mostrar que nós ainda não estamos prontos é alguém vir nos afrontar, dizer para você algumas coisas que você não gostaria que ninguém dissesse. E Ele vai usar pessoas. Às vezes usa o marido, a esposa. Às vezes usa o patrão. Às vezes usa um colega. Às vezes usa o pai ou a mãe. Para dizer aquilo que você sabe que é, mas nunca gostaria de ouvir. Por isso que Provérbios diz: assim como ferro afia o ferro, o amigo afia o seu amigo. E eu falei hoje pela manhã que tem alguns que são a lixa um pouquinho mais grossa, né? Mas você precisa ser melhorado. Você precisa ser aperfeiçoado. Você precisa deixar Deus completar a obra que Ele começou na sua vida. Ora, o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, segundo tudo quanto pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. Efésios 3:20. Ele vai fazer aquilo que Ele começou, Ele há de completar, Ele há de concluir, Ele vai terminar. Você vai ser um homem melhor, você vai ser uma mulher melhor, você vai ser um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, um patrão melhor, um funcionário melhor, um discípulo melhor. Para de culpar os outros, para de culpar, de transferir responsabilidades. Tem pessoas que vêm na igreja e faz tudo errado e ainda fica falando: ah, mas o pastor, porque se o pastor me cumprimentasse na segunda-feira, aí é diferente. Se a pastora viesse na minha casa, aí é diferente. Faz tudo errado, tudo contrário ao que a gente ensina, o que a gente fala. Não brinca, não dá brecha, não negocia com o pecado, não negocia princípio, e aí se acha no direito de falar ainda mal dos outros. Quando não, ainda sai da igreja, porque se chateou, porque se magoou, fez tudo errado, quebrou tudo que é tipo de princípio, abriu mão de tudo que é tipo de valores, se vendeu, se prostituiu, adulterou. Sabe o que é adultério? Adulterar é você pegar uma coisa que é verdadeira e mexer nela, é você adulterar. Por exemplo, você pega gasolina e coloca mais água do que a gasolina. Você adulterou o combustível. Isso é adulterar. É fazer o que não deveria fazer. E assim é na igreja, querido. Assim é no trabalho. Assim é com o time de futebol. A gente se magoa, a gente se chateia, mas a gente não sai do trabalho, a gente não deixa o time de futebol, a gente não sai do clube que a gente é sócio, paga a mensalidade, mas da igreja nós saímos. Aquela igreja não ama, aquela igreja não vai atrás, aquela igreja não sei o que, aquela igreja não sei o que, eles pregam, mas não sei o que, parari, parará, pá, pá. Porque na igreja está cheio de gente doente também. Porque a gente veio aqui para ser aperfeiçoado, amém? A gente veio aqui para ser melhorado. A gente veio aqui para Deus nos mudar, nos moldar, melhorar. E quando você estiver pronto, zeradinho, fica tranquilo que Deus leva você.
Se você está aqui, se eu estou aqui, tem muita coisa que Deus precisa mexer em mim e em você. Agora você pode cutucar o irmão do lado e dizer: isso aí é para você. Porque eu acho que eu sou melhor do que você. Porque eu acho que eu já estou pronto. Porque eu acho que Deus já pode me usar assim para ganhar nações, para ganhar as multidões, porque um dia Deus me usou e pá e tal. Mas eu esqueço que Deus está me moldando, que Deus está me aperfeiçoando, que Deus está me complementando, que Deus está me completando. Que eu preciso muito ainda do agir de Deus para ser parecido com Ele. Tem uma canção que a gente canta, Lucas, que diz assim: tira o meu prazer pelo pecado, coloca o caráter de Jesus em mim. Tira o meu prazer pelo pecado, coloca o caráter de Jesus em mim. Manso como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus, humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus. Só isso. Apenas como Jesus. Esse é o nosso objetivo, querido. Esse é o nosso alvo. Ser santo como Ele é, ser puro como Ele é, ser manso como Ele é. Como é difícil ser manso algumas vezes. Pastor, eu sou assim, ó. Semana passada nós tivemos um batismo, batizamos mais de 30 pessoas. E tem uns que são grandão e é difícil você mergulhar, né? E tinha uns que a mão ia ficar para cima da água, eu afundava mais. Falei, não. Sabe por quê? Porque uma vez eu vi o testemunho de um irmão, disse para mim assim, deu uma situação numa igreja e tal. E ele falou: pastor, me dá 5 minutos que eu vou resolver essa situação para o senhor. Não, eu vou, pastor, no dia do batismo minha mão ficou para fora. Essa mão não é batizada. Eu vou acertar, deixa que eu acerto as contas com o irmão. E eu me lembro sempre disso, quando eu vou abaixar a mão, parece que vai ficar um pouquinho, eu pego e dou mais uma afundadinha para batizar inteiro o cara. 2 irmãos no trânsito, um fechou o outro, trompou. 2 crentes não sabiam que eram crentes, saiu um com revólver e outro com facão. Eu vou te mostrar o que é ser homem, seu vagabundo, sem vergonha, não sei o que. Ele falou: pelo amor de Deus. Ele falou: Deus o que, rapaz, sou sem vergonha. Eu sou crente. Ele falou: eu também sou, irmão, paz do Senhor. Eu sou crente, mas o meu facão não é. E a gente deveria ser em todo lugar. Na igreja, em casa, na rua, no trabalho, aonde a gente estiver. Ser como Jesus foi, como Jesus é. Porque Ele é Deus, mas Ele também veio como homem. E Ele sofreu, Ele padeceu, Ele aprendeu a obedecer. Por causa da sua reverente submissão, a oração dele foi ouvida. Sabe quando a sua oração vai ser ouvida? Quando você tiver submissão à vontade de Deus. Está ali no texto, Hebreus 5, 7. Por causa da sua reverente submissão, ele clamou com lágrimas em grande voz, e a sua oração foi ouvida. Ele clamou àquele que pode livrar, e a sua oração foi ouvida. E ele aprendeu a obedecer por aquilo que ele sofreu. Ele não desistiu, ele não desanimou, ele persistiu. Ele foi obediente. Eu queria que você fechasse os seus olhos aí onde você está, querido. Curvasse a sua cabeça e olhasse para a sua vida. E refletisse: será que eu tenho essa reverente submissão? Será que eu sou
obediente. Olha bem, eu vou ler o texto mais uma vez. Com seus olhos fechados, escute. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, àquele que podia salvar da morte, então ouvido por causa da sua reverente submissão. Ele foi ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Mesmo que você é filho, que eu sou filho, nós precisamos aprender a obedecer. Aproveitar, eu quero dizer algo para os filhos aqui. Obedeça os seus pais, porque isso agrada ao Senhor, diz a palavra de Deus. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte eterna de salvação para todos os que lhe obedecem. Assim como ele obedeceu, ele espera que eu e você obedeçamos a ele e a sua palavra. Ele disse: bem-aventurado aqueles que ouvem e obedecem às minhas palavras. Você quer ser feliz? Obedeça às palavras dele. Eu quero te dar uma oportunidade nessa noite. Talvez você veja aqui pela primeira vez. Eu não sei, não te conheço, não conheço a sua história, mas Deus conhece você. Sabe, talvez você entrou aqui desanimado, decepcionado com tudo e com todos. Talvez você já viu aqui maus exemplos, mas eu quero dizer para você nessa noite: olhe para Jesus. Ainda sendo Deus, ele veio e se fez homem e foi obediente em tudo. Por causa da sua reverente submissão, a sua oração foi ouvida. Olhe para ele, e nessa noite ele te dá uma oportunidade, dizendo: olha, se você quiser, a sua vida pode ser diferente. As decisões, eu falei, afetam o nosso futuro, o nosso destino. E nessa noite eu quero te dar uma oportunidade de afetar o seu destino, de mudar o seu futuro. Sabe, talvez você olha para frente, para os dias que ainda virão, e pensa: meu Deus, não tem saída, não tem solução, está tudo negro, está tudo escuro, não vejo uma luz no fim do túnel. Mas Jesus aqui nessa noite está dizendo para mim e para você: tem saída, tem solução. Eu sou a vida, eu sou a esperança, eu sou o amor que sempre alcança você, independentemente de onde você estiver. E se nessa noite você quer dar uma oportunidade para Deus, você quer dar uma oportunidade para Jesus, dizer: Senhor, eu quero sair daqui diferente. Eu quero que a minha vida seja afetada pela tua presença, que as minhas circunstâncias sejam mudadas pelo teu poder, pela tua presença, pelo teu amor, Deus. Aquilo que um dia talvez eu já senti quando eu entrei aqui ou em algum outro lugar por causa da tua presença, eu quero que isso seja real, verdadeiro, constante na minha vida. E eu não quero só na minha vida, Deus, eu quero na minha casa também. Eu quero na minha família, eu quero no meu casamento, Deus. Me dê forças para lutar, para que as pessoas possam ver a diferença na minha vida, através do meu viver, não das minhas palavras. Que eu não venha só ter um bom sermão, mas que eu seja mão para as pessoas, que eu tenha uma palavra de vida para quando eles estiverem dispostos a abrir mão da vida para morrer por causa dos problemas, dificuldades, que eu tenha uma palavra de vida, Deus, porque o Senhor é a vida. O que eu estou oferecendo para você, querido, nessa noite, é uma oportunidade de você deixar Deus trabalhar em você, mudar e moldar e aperfeiçoar você. Se você nessa noite deseja receber a Ele como Senhor e Salvador da sua vida, se nessa noite você deseja dizer um basta para o que você tem vivido, e eu quero deixar bem claro: eu não quero que você troque de religião, não quero que você troque de igreja. O que eu estou te apresentando aqui não é uma filosofia de vida, mas é uma pessoa que, mesmo sendo Deus, veio aqui. Mesmo sendo Deus, Ele se fez carne e veio aqui, para que você tivesse vida, para que você tivesse alegria, para que você tivesse sonhos. Ele veio nessa terra porque Ele ama você, porque Ele tem um propósito de vida para você. Dê uma oportunidade para Jesus nessa noite, não deixe para amanhã. Você não veio aqui por acaso, você não veio aqui talvez só por causa do convite de um amigo, de uma amiga, não. Você veio aqui porque Deus ama você e tem um projeto para você.
Deus tem um propósito tremendo para a sua vida. Você não nasceu para morrer assim, dessa forma. Você não nasceu para viver sofrendo. Não estou dizendo que você não vai ter lutas, dificuldades, não. Até o próprio Jesus teve. Mas ele foi obediente à vontade de Deus, ele foi submisso, ele foi reverente. Mas ele foi aperfeiçoado, ele aprendeu a obedecer. É isso que Deus muitas vezes permite que eu e você passemos, para que nós possamos ser aperfeiçoados, para que nós possamos ser complementados, para que nós possamos nos parecer mais com o Filho dele. Esse é o desejo de Deus para mim e para você, para que você aprenda a depender dele, para que você saiba que as coisas não são do seu jeito, para que você entenda que as coisas não são no seu tempo, da sua maneira, da sua forma, mas é do jeito e no tempo de Deus. A Bíblia diz que tem um tempo e um propósito para todas as coisas debaixo do céu. E nessa noite eu quero te dar essa oportunidade. Enquanto a igreja está orando, todos estão com suas cabeças inclinadas, seus olhos fechados. Se você quiser dar uma oportunidade para Deus, receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, eu gostaria que você erguesse uma das suas mãos. Eu quero orar por você nessa noite. Deus abençoe sua vida. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus abençoe você, Deus te abençoe. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu queria convidar todos para que nós fiquemos de pé e para que nós cantemos essa canção. E enquanto nós estivermos cantando, eu queria convidar você que levantou uma das suas mãos para receber Jesus como Senhor e Salvador, viesse aqui à frente. Sabe, talvez você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, mas nessa noite você está voltando para Ele, você está se reconciliando, refazendo a sua aliança com Ele, dizendo: Deus, eu quero mudar, eu quero voltar a viver perto, próximo do Senhor. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, e eu quero orar por você nessa noite. Para que eu tivesse vida, para que existissem sonhos, Ele veio aqui, Ele veio aqui, trazer alegria, mudar a minha história. Ele veio aqui, Ele veio aqui. Vem, sai do seu lugar. Quero convidar os líderes de células para vir aqui, líderes de curso, de rede, para ficar do lado desse homem, dessa mulher, desse jovem que está aqui nessa noite decidindo, dizendo: Deus, eu quero ser diferente, eu quero mudar, Deus, eu quero me parecer mais contigo, eu quero deixar o Senhor trabalhar em mim, me aperfeiçoar, me moldar, me transformar, Deus. Eu quero ser mais parecido com o teu Filho Jesus. Sai do seu lugar, querido. Não sabes o que já passei, mesmo antes de eu dizer. Sabes o que vou falar, antes mesmo de me ouvir. Conheces o meu caminhar, o meu jeito de agir. Sabe das minhas limitações. Sai do seu lugar. Mesmo sendo grande, mesmo sendo eterno, Ele se fez carne e veio aqui. Ele se fez homem, viveu de sua glória, viveu a nossa história e veio aqui. Morreu aqui, para que eu tivesse vida, para que existissem sonhos. Ele veio aqui, Ele veio aqui, trazer alegria, mudar a minha história. Ele veio aqui, Ele veio. Para trazer vida para mim e para você, que Ele veio aqui para devolver a alegria para os nossos corações, para que nós o conheçamos, para que nós entendamos o amor dEle sobre as nossas vidas.
para que nós não conhecemos Deus como a religião tem apresentado, como um velhinho que está aí disposto a castigar você. Não, Deus é como um pai que nos ama. Jesus diz em Lucas 16, o reino de Deus é como um pai que tinha 2 filhos, e um filho mais novo foi embora, mas um dia ele voltou arrependido, dizendo: pai, eu pequei contra os céus e contra ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. E esse pai abraça o filho e diz: filho, você estava morto, mas reviveu. Você estava perdido, mas foi achado. Sabe qual que é a palavra de Deus para você nessa noite, querido? Você estava perdido, mas foi achado. Você estava morto, mas reviveu. Foi para que você tivesse vida que eu vim aqui, diz o Senhor. Foi para que existissem sonhos no seu coração que eu vim aqui. Foi para trazer a alegria que eu sofri naquela cruz por causa de você. Porque Ele ama você, porque você é importante, você é especial para Ele. Escute, você não é o que as pessoas dizem que você é. Você não é o que as vozes dizem que você é, não. Você é filho e filha de Deus, e Deus ama você. Deus tem um projeto de vida para você. Deus tem um propósito para você, para sua família. Deus tem uma nova história para você. Eu queria convidar você a fazer uma oração comigo nessa noite, recebendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Sabe, talvez você já fez essa oração, mas por algum motivo ou outro você se afastou, você se distanciou de Deus. Esse amor já esfriou no seu coração. Mas nessa noite você está voltando. Eu quero convidar você a fazer essa oração, a crer com o coração e confessar com a boca. Repita comigo assim, diga: Senhor Jesus, nessa noite eu me arrependo dos meus pecados. Eu te peço perdão pelas falhas que eu cometi, Deus. Mas nessa noite, arrependido, eu volto para Ti. Reconheço, Senhor, que Tu és o meu Salvador. Jesus, Tu és o meu Senhor. Te peço perdão pelos meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida nos céus. Enche o meu coração da Tua paz e muda a minha história, Deus. Em nome de Jesus, eu vou orar por você, Pai. Aqui estão essas pessoas, ó Deus, que com os seus corações creem, que com as suas bocas confessam, Deus, que talvez estiveram longe, se distanciaram de Ti, mas nessa noite resolvem voltar, se aproximar do Senhor e da Tua presença, Pai. Na autoridade do nome de Jesus Cristo eu te peço agora, perdoa os seus pecados, Deus. Passe o seu sangue sobre as suas vidas, ó Pai, pois a Tua palavra nos diz que ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como a escarlate e rubros como o carmesim, o Senhor nos torna brancos como a mais pura lã, mais alva neve, Deus. Ó Deus, ninguém aqui é melhor do que ninguém, Senhor. E um dia o Senhor nos encontrou, um dia o Senhor nos alcançou, para que nós pudéssemos ter vida, pudéssemos ter sonhos, alegria, viver contigo, Deus. Da mesma maneira, Senhor, que o Senhor enche os seus corações da Tua paz, e que a alegria do Senhor enche os seus corações, para a glória do Teu nome, Senhor. Pois é o Senhor que muda, é o Senhor que transforma, é o Senhor que faz os sonhos serem revivificados, restaurados nos nossos corações. A Ti, Senhor, somente a Ti, toda honra, toda glória, todo louvor, por essas vidas que nessa noite se reconciliam ou que vêm a Ti, no nome de Jesus, amém. Dê um abraço aí na pessoa do Senhor, diga assim para ele e para ela: foi por você que Ele morreu naquela cruz, porque você é importante, porque você é especial, por isso que Ele morreu naquela cruz, para trazer vida, sonhos, alegria na sua vida e no seu coração, para que eu tivesse vida, para que existissem sonhos. Ele veio aqui, Ele veio aqui, trazer alegria, mudar a minha história.
Estenda sua mão assim. Pai, que o amor de Deus o Pai, o nosso Deus, que a graça redentora de Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor e Salvador, e que as infinitas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todo o povo de Deus, espalhado em toda a face da terra, hoje e para todo sempre. E todo o povo de Deus que crê diz: Deus te abençoe, que tenha uma semana de vitória. Até domingo que vem, se assim Ele nos permitir. Dê um aplauso a Ele, porque Ele é digno de honra, glória, louvor e adoração. Vai na paz do Senhor, que Deus te abençoe.